Em primeiro lugar, eu queria agradecer a mais de 200 pessoas que visualizaram os meus vídeos. Eu não divulguei para ninguém esse canal. Então, para mim, é um número bastante expressivo e surpreendente. É sinal que as pessoas se interessaram pelo assunto. Está faltando se inscrever, curtir e principalmente comentar, porque a partir dali, desses comentários, é que a gente pode aumentar o diálogo e as reflexões políticas, porque esse é o objetivo, conversar sobre a situação política do Brasil. E hoje, Jair Bolsonaro, em sua viagem ao Oriente Médio, anunciou e comunicou através da imprensa, né, de que a sua filiação ao PL não será mais no dia 22 de novembro, estando adiada para uma data ainda não confirmada. Bolsonaro acha muito difícil, até o dia 22, todas as arestas estarem aparadas entre ele e Valdemar Costa Neto. Parece, e já a imprensa noticiava isso, a principal delas é em relação ao apoio do PL a Rodrigo Garcia, candidato de João Dória pelo PSDB ao governo de São Paulo. Valdemar já tinha um compromisso assumido com Dória e quer manter esse compromisso, até porque uma característica do Valdemar Costa Neto é cumprir os acordos que faz. E também existem outras questões regionais a serem aparadas, né? A serem ajustadas. Isso não quer dizer que Bolsonaro não vá para o PL, mas até pode ser que não vá mais. A verdade é que Bolsonaro precisa mais do PL do que o PL de Bolsonaro. Melhor dizendo, Bolsonaro precisa mais de Valdemar Costa Neto do que Valdemar Costa Neto de Bolsonaro. Afinal de contas, Valdemar de Costa Neto e o PL já estão aí, né? E estarão aí independente de quem ganhe a eleição. E Bolsonaro pode até vir a ser um problema futuramente para o partido, principalmente se Bolsonaro não vencer, né? Ou mesmo vencendo, quer dizer, já houve um problema ali com o PSL, onde a família Bolsonaro quer dominar o partido. E isso também não é aceito por quem comanda atualmente o partido. E Valdemar, um político experiente, também não vai aceitar isso. Então hoje Bolsonaro precisa do PL ou de um outro partido, muito mais do que o PL precisa de Jair Bolsonaro. Amanhã correm as prévias do PSDB, uma prévia que rachou o partido, um partido que já está enfraquecido, que foi muito mal na última eleição presidencial e que saiu sempre dividido, com prévias ou sem prévias. O PSDB sempre saiu dividido. Aliás, prévias nunca houve no PSDB para a presidência. Era uma disputa ali entre nomes e como se fosse uma eleição do Papa, os cardeais se reuniam e ali decidiam quem seria o candidato e assim sacramentaram Alckmin, sacramentaram José Serra e, naturalmente, Aécio Neves. Agora terá uma prévia. E ao que tudo indica, Dória deve vencer, mas a coisa já esteve mais apertada, parece que Dória cresceu agora no final. Dória não é bem visto dentro do próprio PSDB, muita gente acha que o partido vai rachar ainda mais. E caberá ao eleito nessa prévia, caberia naturalmente ao eleito nessa prévia, liderar uma frente política no país, a chamada terceira via, erroneamente chamada de terceira via. Sim, uma candidatura de centro, vamos dizer, uma candidatura subsistente de centro, que inclusive buscaria apoios pela esquerda, até de alguns partidos que não estarão com o PT, e também da direita. João Dória ou Eduardo Leite. Eduardo Leite tem mais esse perfil. O que falta a Eduardo Leite é ser um nome nacional, porque ele realmente não é. E João Dória é até mais conhecido, mas também tem uma rejeição maior. A Eduardo Leite caberia duas coisas: se tornar conhecido e fazer essa liderança. E essa liderança não é apenas de partidos, ela tem... O candidato ele tem que se expressar e se expor ao povo, né? O que ele pretende,
quais são as propostas. Isso já, porque ninguém vai votar em terceira via apenas dizendo, eu não quero Lula, não quero Bolsonaro, vou nesse aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O candidato tem que convencer, né, o eleitor. E esse candidato, pela estrutura e pelo passado do PSDB, naturalmente sairia do PSDB para arregimentar esses outros nomes, inclusive o de Sérgio Moro, tentando convencê-lo a não disputar a presidência da República e se engajar nesse projeto. Ou seja, falta projeto. Há uma ideia de terceira via, mas concretamente não tem o projeto. E, surpreendentemente, o Alckmin, mudando um pouco de assunto, numa live com Márcio França e outros nomes, disse até que estudaria com carinho, né, ou aceitaria ser, dependendo da conjectura, vice de Lula. Não disse isso com todas as linhas, mas disse isso nas entrelinhas. O que Alckmin quer mesmo é que Dória não ganhe em São Paulo, né? Não sei se para ele seria vantajoso isso ou não, a menos que ele aposte realmente e acredite na vitória de Lula, porque aí está embarcando na canoa certa. Para Lula seria muito bom, daria a ele um respaldo de um interlocutor muito bom, justamente nesse setor da chamada terceira via, que que não tem candidato. Então, e que fica ali e vai ter que ficar ali entre Bolsonaro e Lula. Então, o Alckmin seria um bom nome para trazer pessoas para o lado do Lula nessa disputa polarizada. Mas ainda é muito cedo, as peças ainda estão se encaixando. Mas surpreende o fato dele não rejeitar esse tipo de acordo ou esse tipo de situação. Por fim, Gilberto Gil, grande músico, grande compositor e cantor, mas também um grande letrista, autor de letras como Domingo no Parque, Cálice, Se Eu Quiser Falar com Deus, Drão e tantos outros, né? Que o qualificam como um representante da cultura popular, da música popular brasileira. E a música popular brasileira é de qualidade, né? Ela é altamente literária, e ele ocupa essa cadeira na Academia Brasileira de Letras. Parabéns, parabéns à Academia Brasileira de Letras, que no passado já barrou, por exemplo, o jornalista Lima Barreto por ser negro. Então agora temos Gilberto Gil, grande compositor, grande letrista, grande músico, grande expoente da cultura popular e também um representante da raça negra. Isso é muito bom, é representativo e tem que ser aplaudido. Infelizmente, as redes sociais estão contaminadas de gente que, porque o artista apoiou determinado candidato, ele já não presta mais, né? Isso é uma tremenda bobagem de lado a lado. A obra de Gilberto Gil é uma obra muito rica e reconhecida, inclusive, internacionalmente no meio musical e no meio cultural. Parabéns, Gilberto Gil. Parabéns à Academia Brasileira de Letras. Uma grande indicação, um grande nome, assim como da Fernanda Montenegro. Tá? Outros nomes. Claro, existem, cada um tem a sua opção, aliás, a sua preferência, por exemplo, dentro da própria MPB clássica, antiga. Tem letristas que eu, por exemplo, acho melhores do que Gilberto Gil, mas foi ele que quis ser candidato, que se apresentou como candidato. Martinho da Vila já tinha tentado, já tinha sondado, e agora foi a vez do Gilberto Gil. Então é isso aí, vamos curtir, vamos comentar e vamos se inscrever no canal, tá bom? E amanhã deve sair já essa prévia do PSDB e novidades talvez dessa questão da filiação do Jair Bolsonaro ao PL. Amanhã, proclamação da República. Ordem e progresso. É isso que está faltando no Brasil.